estou aqui para promover, né, mostrar o Projeto Paz, que é um projeto já de sucesso no Brasil, que a gente quer ver se consegue implantar aqui na África, fazer essa conexão Brasil-África, ver os meios, que é uma agricultura, você sair daquela situação de miséria, né, inserir o homem dentro do mercado de trabalho, com dignidade, produzindo a sua cesta básica e vivendo do excedente. Quer dizer, essa é a minha luta aqui no fórum, exatamente de aproximar essa conexão, por termos de realidades tão próximas, e um projeto que dá certo no Brasil, que é um projeto que eu já milito há 5 anos nele, que é o PAZ, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. Nós esperamos que ele se multiplique, não só no Brasil, mas como em toda a África, que é uma necessidade urgente, né? É a única ferramenta que eu conheço hoje que muda, que transforma realmente, efetivamente acaba com a fome, é o Projeto Paz. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Le Forum social mondial, c'est très intéressant. Bon, là on a eu quelques difficultés d'organisation, mais on espère que ça va quand même donner des résultats, notamment dans les assemblées de convergence. On va pouvoir développer des techniques et des choses, partager des savoirs pour améliorer la situation mondiale. Voilà. The crisis of civilization is an idea that has been introduced in the World Social Forum by the indigenous movements of the Americas, especially in Latin America. And we want to facilitate a dialogue here about the importance of this idea of a crisis of civilization and how a crisis of civilization is distinct from the crisis of capitalism or the crisis of the state or the crisis of development or the crisis in the environment. What is the crisis of civilization more specifically? And we want to ask different movements from different regions of the world to interact with this idea and to tell us what they think this idea means for them and its meaning and its usefulness for social movements. Man li ma ci xaar mooy nañu améliorer dimbale pauvre yi ñu dimbale leen comme ça ñu mën a egg fu ñu war a egg. Nit ñaa ngi def transformation de légumes, nit ñaa ngi def ay batik waaye amuñu moyen. Bu fekkoon ne ñoom mën nañ ñu dimbale ba ñu am moyen yooyu dina baax. E o que é que eu estou achando fora é que está correndo muito bem. É muito rica essa troca de ideias, né, de experiências com pessoas de vários países do mundo e estou achando isso muito legal. Também posso dizer que está assim, um pouco mal em termos de organização, mas também posso dizer que é normal, é compreensível, já que tem muitas pessoas, mas às vezes você vê na programação local onde vai decorrer uma atividade, você chega lá e não encontra ninguém. Muito pouco, eu diria assim muito pouco, porque muitas pessoas não sabem mesmo o que é o fórum, né? Se aconteceu o fórum, e olha lá que a Guiné-Bissau com Senegal faz fronteira, né? São países vizinhos, mas mesmo assim está sendo, então foi assim um pouco divulgado lá. gis naa tam ñuy am na benn tente bu nekk à côté ñu ngi def foofu genre comme maladie tente bi ça porte sur le sida ñu ngay dañ lay comme par exemple nit bu ñëw dañ lay expliquer clairement nan ngay defee ba mën a protéger sa bopp contre ci sida feebar boo xam ne nii dafay wàlle tu vois loolu tam c'est important. Gis naa tam paludisme ça montre que ñoom ñi ngi contribuer ci maladie yi nekk au Sénégal quoi loolu tam neex na ma torop. En fait, de mon avis, je la trouve intéressante parce que c'est quelque chose qui met en développement notre pays, le Sénégal, et en principe l'Afrique, parce que le fait de voir des étrangers venant d'Europe et consorts d'Afrique et consorts pour venir ici instruire quelque chose d'intéressant pour le Sénégal, je me dis que c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui nous mène vers le développement.